Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Caleb Ribeiro. Este é mais um episódio do nosso podcast Além dos Bancos da Igreja Batista do Parque das Nações. Hoje, para contar a história de infância, a história da adolescência, está com a gente aqui nosso querido Flecha, Lucas Paiva. Tudo bem, Lucas? Como é que tá? Tudo bem, pastor. Hoje a gente quer falar aí do Montpetit, mas também da infância do Robinho, da Raquel, que estão na igreja desde a infância, né? Desde que nasceram, se eu não me engano. E hoje vai ser mais um daqueles episódios, né? Da gente conhecer a história, o tanto de coisa que tá aí no meio da vida deles, né? A reforma do templo, a escola que eles fizeram parte. A Raquel, Robinho falou um pouco aqui que você foi até professora no Montpetit, né? Então a gente vai falar mais um pouco aí disso aí. Muito bom. Fala, Robinho, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí agora aprendendo, né? Vida de casado. Aí esse ano eu faço 5 anos já. Sim. Com a Nath, que também cresceu na igreja também. Aí também tem história com ela também. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar você falar, aí depois a gente grava um com a Nath para poder responder. Vamos ver se tudo vai ser verdade mesmo. Só gravo da Nath antes de postar esse aqui, hein? Isso aí, é isso aí. Ih, travou o pastor. Parte da igreja. Raquel é daqui, né? Só não sabe ainda, mas continua aqui. Tudo bem, Raquel? Como é que você tá? Tudo bem, pastor, tudo bem, Lucas, tudo bem, Robinho, mas é uma saudade muito grande, né, da minha igreja, a igreja onde eu cresci, fui batizada, casei, tem bastante história para contar. Olha aí, e é isso que a gente quer, né, Lucas? É história. A gente está atrás da reconstrução da história aqui, né? A gente está fazendo quase que uma linha do tempo. Os episódios, esse episódio vai falar disso aqui, esse aqui. Tá bem legal. Como é que foi essa infância, então? Vocês são mais do que 3 irmãos, né? Robinho, Raquel e Digão, mas não são únicos, né? Como é que foi essa infância aqui na igreja? A mãe de vocês que estava aqui, está com a gente até hoje, né? Mas traz vocês com quantos anos para cá? Conta um pouco pra gente. Posso começar, Robinho? Pastor Caleb, olha só, um fator muito importante na história da igreja. Eu comecei a ir para a igreja por causa de uma EBF. A minha mãe, ela já era batizada, né? Ela veio do Nordeste, ela se batizou lá em Sergipe. E aí uma vizinha, a irmã Júlia Dantas, avó do Samuel, era uma família também da nossa igreja, ela pediu para minha mãe, posso levar a Raquel na EBF? Eu comecei na EBF, fui para a EBF, gostei da igreja, e depois, por conta da EBF, a minha mãe voltou para a igreja. Voltou a participar, né, da igreja, e então eu lembro que na época era o pastor Francisco. Ixi, vamos descobrir minha idade agora. Ali era o pastor Francisco sobrinho. Isso. Nossa. Descobriram minha idade, agora já foi. E a mãe comenta que essa irmã Júlia, ela passava na frente da nossa casa e via aquele quintal com um monte de criança, né? Que era a minha irmã e os meus irmãos, que é a escadinha ali, né? Tipo, de uma diferença de 2 em 2 anos. E aí a irmã já olhava e falava, eu vou chamar essa família aí por causa do EBF, né? Aí chamou minha irmã e tal. E falando pelo pastor Francisco, então acho que isso aí é por volta dos anos 77, 80. Por aí. Isso, pelo que minha mãe conta, então eu tinha 5 anos, né? Então foi em 1980. Já descobriram minha idade, agora já foi. Agora já foi. Então, cruzamento de dados aqui, ó. Isso. Então, comecei a ir para a igreja por conta de uma EBF, a importância da EBF, né, na igreja. Aí minha mãe voltou para a igreja, né? Ela já era batizada, e aí não parou mais. Então, eu lembro da minha infância ali na igreja, eu lembro dos cultos nos lares, eu lembro do pastor Francisco na nossa casa com o violãozinho, né, fazendo e cantando os hinos. Foi
É uma memória que eu tenho de infância relacionada à igreja. Depois também passei pelo pastor João Baquim, lembra do pastor João Baquim? E depois, assim, que eu tive maior tempo de convivência foi mesmo com o pastor Milton e a irmã Zumira, né? E a irmã Zumira me convidou. Eu estava fazendo magistério, aliás, eu estava terminando o ensino fundamental, a irmã Zumira me convidou para trabalhar no Montpetit. Eu tinha 13 anos só. Nossa. Olha, avisa para o meu chefe que eu já posso aposentar. Então, começou super cedo. Super cedo, com 13 anos, comecei a trabalhar no Montpetit. Eu era auxiliar da Marlene Mazaia, que era professora, a Tatiana Alberga também, que é da PIB de Santo André, que era professora também, e outras colegas, né, outras irmãs da igreja também que foram professoras ali. A Elaine, que mora em Israel hoje também, foi professora. E o Montpetit fez parte da minha história, né? A partir do Montpetit, eu fiz o magistério e trabalhei no Montpetit durante 7 anos. Só saí do Montpetit mesmo quando eu casei e mudei de cidade, né? Então, eu sempre tive, assim, duas paixões na minha vida, né? Dentro do ministério, a música e o trabalho com crianças. E algo que marcou para mim, uma geração, época que o Robinho era pequeno, a Adriana, foi a cantata da Arca de Noé. Depois essa cantata é famosa. Essa cantata é famosa aqui. Eu já ouvi muitas histórias dessa cantata da Arca de Noé. Fotos. E olha, pastor Caleb foi assim, emocionante mesmo. E essa história foi interessante, porque o pastor Milton era pastor, antes de vir para a nossa igreja, ele era pastor na igreja de Santo Amaro. E a irmã Zumira me levou para a igreja de Santo Amaro para assistir a cantata lá. E eu fiquei assim apaixonada pela cantata. E é uma cantata americana, o pessoal da igreja de Santo Amaro traduziu, fez uma versão em português. E nós tínhamos na igreja um pianista muito bom, o Ademir. Eu acho que ele está em São Caetano agora, né? Mas era um exímio pianista. Então, nós ensaiamos durante muito tempo, né, Robinho? Uhum. E aí, né, nepotismo, coloquei o Robinho para fazer solo, Digão. Já fui investida nos meninos. Então, essa turma hoje, né, que canta, que trabalha com as crianças, a Adriana, eles participaram, né, da cantata. Então, foi algo bem marcante mesmo. E a escola também, né? O trabalho com a escola, o Montpetit, que também era um foco educativo, mas também missionário. Sim, né? sim. Que muitas famílias acabaram vindo para a igreja por conta da escola, né? Do testemunho. O Robson estudou na escola, o Rodrigo também, minha sobrinha Amanda. Uma coisa interessante sobre a EBF é que ela é muito antiga na nossa igreja, mas muito antiga mesmo, não tinha noção disso. Eu postei uma foto, nossa, lá de 1950 e bolinha, num grupo Fotos Históricas do ABC, e aí falando, essa é a igreja do Parque das Nações, falando sobre a história da igreja, e aí teve uma galera que falou assim, nossa, eu ia sempre nas EBF, todo ano, na igreja da Rua Tanganica, e tipo assim, já era um pessoal com uma idade bem avançada. Eu falei, nossa, então bom, é uma EBF muito tradicional mesmo, já tem há muito tempo, eu não sei quanto tempo tem, mas já tem há muito tempo, né? E o pessoal vai falando. Eu lembro, Kel, que tinha as EBF na minha época pequena assim, e chegava a fazer quase a semana toda. Começava tipo na terça, na quarta-feira, e no sábado, domingo, assim, aí eram vários dias. Isso. Então, a primeira essa foto que o Lucas está falando, que ele postou, que é uma foto muito antiga, da IBF, ela é
de meados dos anos 60, né? Ela gira ali entre final da década de 50 e por início da década de 60, e era na rua Haiti ainda, né? Tem uma foto repleta de criança no antigo templo da rua Haiti, lá nos anos 60 já cheio de criança, né? E você vê como a tradição se manteve. Mas essa EBF, normalmente, era de semana, né? Era de terça a sábado. Aos poucos, as coisas foram mudando, né? E se perdeu um pouco dessa tradição. Quem sabe, né? Um dia a gente não consegue reerguer essa estrutura aí, né? A gente faz uma semana de escola bíblica de férias. Isso é demais. Eu cresci em EBF também, é uma delícia. E quando o Robinho conversou comigo, eu lembrei de outro fato também, pastor, que a igreja não tinha berçário. Então, o berçário foi inaugurado com o Rodrigo Robson. Olha! Teve até, assim, sabe, corte de fita, tudo. Eu não acho que não tem foto. Mas eu estava pensando nisso, né? Falando, nossa, 40 anos depois vai estar o neném do Digão lá, né? E glória a Deus, estou orando para estar o neném do Robinho também. Foi em oração. Amém, estamos orando. O Robinho desde sempre causando mudança, você vê, né? Esse é o cara revolucionário. Ô Robinho, e conta pra gente, porque assim, a sua família já chega aqui na igreja, então você já tá, depois que você chegou, a igreja chegou na família primeiro que você, pelo que a gente tá vendo aqui, né? E aí você cresceu com seu irmão aqui, um dando rasteira no outro, um puxando o cabelo do outro. Como é que foi isso aí? Até se encontrar com a música, vocês dois. Antes do Robinho falar, chegou alguém especial aqui na chamada. Opa! É nada! Bem na hora, chegou na hora certa, Chegou na hora certa para se defender. O preferido, pra né, atacar. Robinho? O preferido da dona Nenê. Já apareceu então o primeiro título. Ele é o preferido, né? É o filho preferido. O preferido. Minha orelha estava quente, eu falei, não era ligar, senão. Bem-vindo, Digão, aqui à nossa conversa, nosso bate-papo. A Raquel já contou um pouco para a gente da história dela, né? Ela fez parte aí, aparentemente foi quem trouxe a família para a Igreja Batista do Parque das Nações por meio de uma IBF. E eu tinha acabado de perguntar para o Robinho, então, porque a igreja chegou na família primeiro que vocês, né? Então, como foi para vocês crescer aqui, um puxando o cabelo do outro, né? Como foi essa infância até vocês tocarem juntos mesmo, né? Até hoje vocês tocam juntos, como é que é isso? Né? Conta pra gente essa história aí. Então, a nossa história meio que começa na igreja também a partir da minha mãe, da Raquel, né? Que eu sei a história que minha mãe conta, que ela já ia para os ensaios do coral e já levava eu e o Digão já de colo, assim, com a ajuda da minha irmã, né? E estendia um cobertorzinho, um colchãozinho, a gente ficava ali, né? Acho que até por isso que não tinha berçário, né? E a gente... Só que tem que explicar para eles a história do tapete lá. Para mim tinha um tapete. O Robson era direto no chão. Ele é o preferido, não é de hoje, pelo jeito. Isso. Pastor, por isso que é a Pri de predileto. Entendi. Então, mas aí começou já desde cedo, e o nosso pai, pastor, ele era músico, né? Só que não era da igreja, ele tocava em banda, em baile, assim, ele era músico ele tocava saxofonista. Ele era saxofonista na banda da Volta. Só que ele não era cristão, então, mas a gente cresceu com ele em casa também, estudando nosso saxofone, ele dava aula na nossa casa também. Então, a gente cresceu meio que em volta, assim, de música, né? Minha irmã sempre cantou também,
Então a gente acompanhava também os ensaios dela e tal. Depois ela teve uma banda também, então a gente acompanhava as músicas e tal, né? O pessoal que tocava na igreja. A gente não começou a tocar tão cedo, mas a música sempre teve presente, assim. A gente cantou, né? Desde pequenininho. Aqueles coralzinhos de criança, né? Eu e o Digão sempre tava lá no meio. Desde a Eu vou contar como começou a história no louvor da igreja, né? Na época do pastor Clóvis, né? Ele chegou na igreja, Eliane, aí a irmã Eliane perguntou assim, quem que toca alguma coisa, algum instrumento? Aí a minha irmã que está aqui, que vos fala, né? Ela tinha um violão dela. Então, assim, aí a gente pegava o violão, aquela coisa de irmão, né? Pegava o violão, botava debaixo do braço, ficava fazendo um blém, blém, blém lá. Aí eu falei, irmã, tem um violão da minha irmã lá que eu fico dando umas porradas no violão lá, pra ver se sai barulho. Aí ela falou, tá bom, começa a ensaiar, domingo que vem você vai tocar. Assim, você tem uma semana, pronto. Uma semana. Como lucro, 7 dias. Aí a parte que o Robson falou, o fato do meu pai ser músico, nessa hora ajudou muito, né? Porque ele tinha muito amigo músico, aí ele tinha um dos amigos dele lá que era guitarrista, né? Aí eu comecei a fazer aula com esse guitarrista aí. Aí eu falei pro cara, você precisa me ensinar em uma semana pelo menos 4 notas daquelas que é padrão, que dá pra tocar. Música de crente. Aí assim, moral da história que passou uma semana, e eu não me recordo por qual motivo, mas eu acabei não tocando na semana seguinte. Mas aí lógico, aí eu fui estudando, né? Aí fui me inserindo no grupo lá, o Robson começou a estudar bateria. Aí foi mais ou menos assim, mas é que nem o Robson falou, a gente já cantava assim no departamento infantil, né? Cantata, esse tipo de coisa aí. Sabe como que é, né, pastor? Crente de berço, assim, né? Nasce na igreja, já vai pegando as manhas dos Paranauê. Já vai devagarzinho. Com a bateria, pastor, isso ali vai 1998 ali, quando a gente foi começando. Era isso que eu ia perguntar. Um pai saxofonista, a irmã canta, o irmão que é parceiro gêmeo, né, foi pro violão. E de onde é que você me tirou a bateria? Me conta isso. E o nosso pai, o pastor, ele insistiu em tentar a gente tocar instrumento de sopro. Então aí ele tentou fazer a gente tocar sax, trompete, ele tinha os instrumentos. E a gente tentava pegar pequeno assim, mas não ia, meu. Só que eu tinha uma coisa com ritmo. Era uma coisa muito natural, assim, né? Desde pequeno. Então, assim, eu não fui pra nada de corda, assim, mas o negócio era ritmo. E na escola que eu estudava, tinham 2 bateristas. Isso antes de eu começar a tocar, né? Então, eles ficavam fazendo um som na carteira da escola e eu meio que ia acompanhando. Como eu já tinha... Olha só, ó o pecado aí, atrapalhando a aula. Nossa, ao vivo. Era no intervalo, né? Então, mas eu sempre tive facilidade, tanto que eu comecei a tocar antes de fazer aula. Aí tem uma história curiosa da bateria na igreja, né? Porque não tinha bateria lá na época do pastor Milton e tal, né? E aí, acho que a minha irmã até lembra também. E a igreja, o grupo de jovens estava muito grande, o pessoal queria ter a bateria. Aí, não, vai ter a bateria, e um irmão lá que estava à frente da equipe de música falou, não, a igreja vai comprar uma bateria. E aí levou para votação na igreja. No dia da votação lá, a galera dos jovens foi em peso, o pessoal que não aparecia nunca foi lá. E aí deu o coro lá e beleza. A igreja mataram aula, velho. Você é louco. Foi lá, voltou e vai ter a bateria. Aí Olha, a igreja adquiriu a bateria, que é a mesma que tem até hoje, né? Só que aí o que o pessoal fez? O pessoal montou a bateria e ela ficou
vários domingos lá só montada para o pessoal só acostumar com o visual da bateria, sem nem tocar. Isso já era o Fernando, só que acho que o Fernando ele não tocava bateria na época ainda, ele tocava teclado. E o outro irmão que tocava, o André também, que foi muito tempo da nossa igreja. Na verdade, ele que começou a tocar, né? E aí a bateria ficou um tempo lá montada e eu já tinha aquele desejo, assim, o gosto, né? Pela bateria, né? Sem nunca ter tocado. E nessa época aí, quantos anos? 98? Já era um adolescente aí, um jovem ou não? Era um pré-adolescente ali, uns 14, 15 anos. E aí o pessoal começou a tocar ali. E aí um belo dia eu falei, eu vou tocar. Ele não era nem nascido, porque ele é gêmeo do Lucas, você tá sabendo essa história aí? Nossa, essa aqui eu não sabia não. Meu pai chegou na igreja esses dias. Pode falar, o Gilberto, se tomar conta, até confunde, né, Lucas? Meu pai chegou esses dias na igreja, viu o Robinho tocando bateria. Aí falou assim, oxe, o Lucas toca bateria agora? A barbinha, o óculos, né? Que legal. Mas aí o pastor, teve uma. Aí eu insisti que ia tocar bateria. Aí eu fui um dia lá, durante a semana, falei, eu vou tocar essa bateria aí. E nunca tinha mexido com instrumento com nada. E não era igual hoje que você olha no YouTube e tal, na internet, né? Sim. Aí eu sei que eu cheguei lá, era tipo 1h da tarde, estudava de manhã. Eu fiquei até umas 4 ou 5 horas para descobrir como montava a bateria. Aquelas presilhas ali, aí eu não sabia onde colocava errado. A hora que eu consegui terminar de montar eram umas 4 ou 5 horas. Aí tava chegando o pessoal, eu não conseguia, eu levei um dia para aprender a montar. Aí depois eu fui montando, eu ia sozinho à tarde e ficava tocando as músicas sozinho, só na bateria. Até um dia lá e meio que começar a ir tocando com o pessoal. Aí fui tocando um tempo, o André foi me ajudando e dando uns toques, né? E aí depois eu fui começar a fazer aula, inclusive eu fiz aula na PIB de Santo André. O baterista que tinha lá chamava Bruno. E aí depois eu estudei 3 meses, daí eu estudei na Fundação das Artes também, depois estudei música, né, teoria e tal. Não cheguei a fazer instrumento lá, mas aí de lá pra cá é só Você viu, barulho. pastor? O cara largou a Fundação das Artes, como que pode um negócio desse? Que é uma referência, né, aqui na região para quem quer aprender música, né? Eu no meu tempo de adolescência, a igreja que eu cresci, né, do outro lado da rua da Fundação das Artes. Então, assim, quem fazia a Fundação das Artes pra gente era, né, o cara. E eu sempre fui apaixonado por percussão, sempre quis tentar, mas eu sou muito ruim, sou muito fraco nisso. A música realmente não é o meu forte, eu acabei indo para outra área. Mas, o Lucas, essa história dessa assembleia aí é a segunda pessoa que conta pra gente que essa assembleia virou um marco, né? Essa assembleia aí, a gente já tá caçando essa ata aí, porque essa daí já é a segunda vez. Estamos aqui esse é o episódio 3. Já é 2 vezes que é falado dessa assembleia e assim, agora você falou foi por volta de 98, né? Agora a gente já tem o... Esse Fernando é fogo, viu, meu? Fica contando os negócios. Eu não lembro desse episódio aí, se ela tava ou não. Não entendi. Não sei se minha irmã lembra dessa época, tá. Da bateria que ela estava. Então, eu tô atrás dessa ata aí. Como eu saí antes do pastor Clóvis chegar, eu peguei a época que era só o piano mesmo. Ah, tá. Era um órgão, né? Era um órgão. Tinha o órgão e tinha o piano depois. Olha. Tinha o piano também. E a igreja, eu lembro assim, né, de muitos grupos musicais. O coral era bem forte, né? O Robson falou do coral, que a igreja tinha um coral. E eu até liguei para minha mãe hoje, né? Fiz uma chamada de vídeo hoje com ela, cantei com ela. Falei, nossa, mãe, lembrei desse hino aqui, que a senhora canta, né? A mãe sempre canta muitos hinos em casa, assim. Aí eu falei, nossa, que bacana, né? Conheço vários hinos por conta disso também. Então, tinha o coral da igreja, que era bem forte. Tinha um grupo musical, vocal, que a minha mãe participou, que era nesse tempo que o Robinho falou, né? Que eles iam para o ensaio desde pequenininhos, ficavam lá nos carrinhos, todo mundo ajudava a cuidar.
Então, teve esse grupo que a minha mãe participava. Depois teve um grupo vocal, assim, de adolescentes e jovens que eu participei. Na época, a regente era a Querena Mazaia. Teve uma época também o Valdir, a Tânia, o Valdir era o nosso regente, acho que era o Louvor Maior, o nome do grupo. E Tânia é irmã da Paula, pastor, Paula do Fernando. Sim. Então, vocês não chegaram a servir aqui, vamos chamar assim, no Ministério de Louvor juntos, os três, então? Não deu tempo? Não. Ah, gente, isso não. A gente tem que resolver isso aí. Isso é um problema na história. Não, vamos resolver isso. Só pontualmente, né, pastor? Só então, pontualmente. A gente teve a participação da Raquel aqui no ano de 2023, né? Que a Raquel tava para cá e a gente pôde aí ser abençoado, né? Pela Raquel, e ela também pôde matar um pouco da saudade da igreja. Mas ter uma banda de vocês ia ser demais isso, né, gente? Nunca pensaram em ter uma banda? Pô, um Melim gospel, não tem? Nossa, a gente até já pensou, tinha até nome, Jesus Brothers já, né? Jesus Brothers, uau! Mas olha, Legal. pastor, interessante, né? Porque o pastor estava lembrando aí no comecinho, a nossa família é grande, mas os nossos irmãos, eles não estão na igreja, né? Então, como a minha mãe passou esse tempo fora da igreja, os meus irmãos, quando eram menores, o meu pai, assim, falava, não precisa levá-los na igreja, né? E como eram meninos, não insistiu muito. Mas eu, por ser menina e eu já estar na igreja, a mãe falou, não, eu vou com a Raquel para a igreja. Então, e a gente era muito pobre, né? Eu lembro que a gente ia a pé, dia de chuva, e minha mãe, assim, um mega exemplo pra gente, porque ela ia de manhã e ia à noite, todo domingo, de manhã e à noite. E de vez em quando o irmão abençoado dava uma carona pra gente. Oh, beijo! Por isso que hoje em dia eu gosto de dar carona para todo mundo. Eu lembro, nossa, como era bom uma carona. Então, de vez em quando, a gente ganhava uma carona. Mas, independente disso, a minha mãe sempre foi muito firme, né? Então, o Heitor até fala, né, meu esposo, que eu herdei essa responsabilidade da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito certinha, assim, com os compromissos da igreja, com o ensaio, né? Então, os meus irmãos ainda não estão, né, na igreja, mas a gente tem aí essa oração para que eles participem, né? E foi bem legal o ano novo que a gente teve, com oração, com música em casa, mas a gente ainda não teve a oportunidade de congregar juntos, né? A gente não vê esse problema. O pastor, já aconteceu também de a gente, ao contrário, de a gente participar com a Raquel lá na igreja dela, né, em Mogi das Cruzes, né? Aconteceu mais vezes de ela vir para cá, né? Mas em algumas vezes, principalmente no caso do Robson, o Robson ainda conseguiu fazer isso mais vezes do que eu, porque eu sempre estava em alguma escala, assim, né? Então, assim, o Robson conseguia dar uma escapadinha. Eu estava liderando, eu estava trocando com alguém, e até porque, assim, mais para trás, assim, a gente tinha um volume grande de bateristas, assim, a gente tinha 3, 4 bateristas na igreja, então dava para revezar bem. Então, na época a gente tinha menos líderes, assim, só de violão, assim, e então aí o Robson conseguia dar umas escapadinhas, já era mais difícil de sair. Mas a gente fez o inverso também, ir para Mogi lá para fazer Tem uma coisa legal também, só complementando o que a Kel falou, o fato dela já estar indo na igreja com a minha mãe, desde pequena e firme, assim, também contribuiu para eu e o Digão também ir ficar firme, porque meu pai tinha um pouco essa coisa assim, não precisa levar, deixa os meninos em casa aí, eles querem brincar, né, e tal. E vocês são os caçulas? Isso, nós somos os caçulas. A gente nasceu depois dos 10 anos da minha irmã, né? 10 anos, né, então? Isso. Aí ela pode falar essas coisas, tipo, rapaz, você também tem que pensar.
Não, Ó. o Robinho, pastor, olha, o Robinho fica fazendo bullying comigo, que ele fica assim, Raquel, isso aí é da sua época, isso aí é da sua época. Essa música tem que a música da época dela. Ô, pastor, mas tem uma história interessante. Tinha uma outra irmã também da igreja, irmã Maria, e as mulheres faziam um culto de quarta-feira, né, nos lares, e né, tinha lá o culto da unção. Aí uma irmãzinha fez uma revelação de que ela via 2 mulheres e 3 bebês. Né? E a minha mãe, assim, ela já tinha uma certa idade, eu já estava com quase 10 anos, né? E minha mãe falou para o médico, não estou grávida, não. Ele falou, tá, sim, tá bem grávida, de gêmeos. Né? E aí o que a irmã tinha Olha, falado, né? Realmente Deus proveu. E veio, aí a irmã Maria teve o Vitor e minha mãe teve o Rodrigo e o Robson. Então a gente entendeu mesmo que foi providência de Deus, né? E foi uma gestação assim bem difícil, a minha mãe ficou de cama, né? Então, mesmo pequena, eu já entendia no meu coração que esses meninos seriam separados para o Senhor mesmo, que eles seriam bênção, e eles nunca deram trabalho, sabe? Sempre foram meninos bons filhos, né? Ó, vai gravando. Você sabe que isso aqui vai ficar gravado, Raquel. Isso vai ficar gravado, Raquel. Ó, Digão, Eu não estava preparado para isso. Então, É um nossa, arquivo confidencial. isso. Então a gente sabia que esses meninos seriam separados mesmo para o Senhor, sabe? E surpreenderam a gente, né? Porque até assim, por ter sido uma gestação difícil, né? O médico falou que o Rodrigo ia ter sequela, tal, e que nada, né? Tá aí super lindo, inteligente, nosso preferido. E o Robinho também são bênção, né? Então eles nasceram aí nesse contexto mesmo do retorno da minha mãe para a igreja, e ficou firme, e ela pegava no pé da gente, não tinha isso de faltar, não. Ia para a igreja domingo de manhã e domingo à noite, não tinha banco de horas, não, tinha que ir mesmo. Ó, nessa toada, né, que a Raquel tá falando, eu queria deixar aqui com registrado 2 informações. Uma eu vou dar e a outra o Digão vai dar. A primeira é que no dia 18 de novembro de 98 foi aprovada a compra da bateria. Temos a data, Lucas. Achamos a data. No ano eu acertei, 98. Eu estava aqui mexendo nos nossos registros, né? E tá aqui, em 18 de novembro de 98 foi aprovada a compra de uma bateria para o período de louvor. Então, a data, a hora da ata, fica mais fácil para a gente. Manda para mim, por favor, isso aí. E o que eu queria saber do Digão é que a Raquel comentou que a igreja não tinha berçário, né? E o berçário foi inaugurado com a chegada de vocês na igreja, né? E agora, passado algum tempo, né? 40 anos depois, já que vocês estão falando de idade, né? Daqui a pouco tem aí o fruto, né? Fruto da sua vida, do seu casamento, né, da sua história, usufruindo desse berçário, né, que foi feito, vamos chamar assim, né, para acomodar vocês, a sua família, né, sua mãe que tinha essa preocupação. Como é para você essa história, né? Pastor, e assim, é muito interessante, né, a questão da linha do tempo, né, porque tem essa questão do berçário aí, que eu nem sabia dessa questão aí, dessa informação, novidade, né? A gente cresceu na igreja e, assim, eu me batizei no legado lá, Pastor Milton, né? Antes do Pastor Clóvis, né? E aí eu tava conversando com a Priscila, né? Como que é a história nossa com a igreja, né? Então, assim, eu me batizei ali... Na época era o pastor Milton, né? E assim, coisa de 3 anos depois, aí chegou o pastor Clóvis. A Priscila se batizou na época do pastor Clóvis, no ministério dele, né? Aí eu falei pra Priscila, nossa, Priscila, eu me batizei na época do pastor Milton.
você se batizou na época do pastor Clóvis, e o nosso filho agora vai ser, vai ser do calebismo, né? Geração Caleb. Então você vê aí, pegou 3 gerações, 3 ministérios da igreja, né? Então é muito legal, assim, quando você olha na linha do tempo, assim, e como Deus vai preparando, né? E assim, faz parte da história da igreja também, né? Quando eu conheci a Priscila, ela não era cristã, né? E uma coisa que foi muito legal, assim, que faz parte da história da igreja, mas principalmente da minha história, é que a Priscila se batizou no dia do meu aniversário. Olha isso, que legal. Caiu meu aniversário num domingo, ela se batizou no dia do meu aniversário. Então, assim, são coisas marcantes, assim, que marcam, né? Então, assim, assim como também quando o Davi nascer, né? Então, assim, a gente começa a prestar atenção nos detalhes, né? Como que Deus, ele trabalha, como que ele é fiel, assim, né? Então, assim, cara, nossa, então a gente vai conseguir aí pegar três gerações, 3 ministérios da Igreja do Parque das Nações, aí, e cada um no momento ali, com o encontro com Deus, né? Davizinho aí vai nascer, já vai nascer, já vai entrar na escala, pastor. É interessante essa questão das famílias na BPN, porque você vê muitas famílias que já estão na 3ª geração. Por exemplo, você vê a Dona Dulce, Kiko, agora o Cauã, né? O Cauã já tá na escala. Então a gente sempre vê as famílias, e isso é muito legal, que as famílias estão por gerações já na IBPN, isso é muito lindo. Mas uma coisa interessante da família de vocês também, não sei se vocês lembram, mas a mãe de vocês é Dona Eneir. Isso. Ela foi bibliotecária também, sabia? Nossa, não sabia não. Essa semana o Júnior achou um livro de registros da biblioteca. A biblioteca chamava Biblioteca União dos Adultos. É isso aí, né, pastor? Isso. Foi inaugurada em 1969. E aí a gente vai rodando os cadernos aqui. Eu não vi ainda esse caderno, tá com o Júnior. E aí ele colocou aqui pra mim, a mãe do Digão, do Robinho, da Raquel, ela foi bibliotecária aqui, ó, no ano de 1991. Aí tem um registro, bibliotecária Eneir Passos de Jesus. Vou tentar colocar aqui, não sei se vai dar pra ver. Se não, depois eu coloco na edição. Mas isso, hein? Mas tá lá. E eu falei, meu Deus do céu, cara, que legal. Aí a gente vê aqui o nome de outras pessoas também, da Dulce pegando o livro emprestado, outros pastores da época pegando o livro emprestado também, muito legal isso aqui, esse registro aqui. Aí eu pensei em trazer aqui hoje também. Pessoal, só pra falar aqui, eu vou precisar sair aqui, vou buscar a gravidinha. Sem problemas, mano. Valeu, obrigado. Então, obrigado pela contribuição, Deus abençoe, valeu, um abraço. Valeu, tchau. Tchau. Nossa história, ela é junto com a igreja e sempre de alguma forma ligada a alguma coisa com música, né? E a minha irmã casou com o Heitor, que é de uma igreja batista também, da qual ela é hoje, em Brás Cubas, e ele é contrabaixista. Então, até você falou da banda, né? A gente tem a formação que já é uma banda. Isso ia ser demais. E, inclusive, pastor, a gente já chegou a se apresentar no parque aí com meu pai tocando sax com a gente, entendeu? Nossa. Eu na bateria, meu cunhado, minha irmã, minha mãe cantando, o Digão, e meu pai com a gente também tocando sax, tipo, um momento especial, assim, entendeu? Então a gente já teve algumas misturas aí da família. Nossa. Não, se tivesse uma foto disso, o Lucas ia no céu e voltava, hein, Lucas? Nossa, já tava aqui, já. Não tem registro, né? Não tem, a gente era muito pobre, não tinha dinheiro nem pra máquina. Essa época, pastora, era aquela época que, tipo, uma pessoa tinha a câmera na igreja, assim, então ela tinha que estar todo dia, ela que ia registrando, né? Senão passava, né? E pastor, é curioso, assim, só comentando sobre música, né? Diante de todos os corais, né, de criança, assim, coral
da igreja toda que teve, a gente teve um conjunto masculino, da qual participava eu, Digão, o Fernando também participou, e um dos líderes desse coral era o Daniel Venâncio, que é daquela turma que é da família Venâncio, que hoje tem muito se cultuava, e já foram muitos da nossa igreja ali, tipo a Denise, Venâncio, O Jairo, o pastor Zenate. a Zenate, isso, o Vitor, marido da Zenate, ele aqui acabou montando muito das coisas eletrônicas da igreja, da mesa, né? Ele chegou a trabalhar no e aí a gente tinha um grupo masculino, né, vocal, que tipo, achei foi bem legal para nossa formação também, assim, né? Só vocal dividindo vozes, né, que eu gostava Você também. vê que antigamente tinha algumas reuniões de treinamento, né? Se dava muita liberdade para a juventude, para os mais novos começarem a ser iniciados em algum trabalho. Então, as mocidades, as reuniões de treinamento, reuniões de adolescentes, reuniões de jovens, então cada um ia tentando formar sua liderança, né? Sua diretoria, para tentar realmente treinar essa molecada para ser a igreja, a liderança do futuro. E essa forma de pensar, né, da igreja sempre deu esse espaço, né, para conjuntos novos, para bandas novas. E hoje acho que não é muito diferente, que a gente vê uma safra nova de jovens, né, se arriscando na bateria, no violão, assumindo o protagonismo ali, tentando liderar, né? A gente, o Lucas não gosta, né? Que às vezes a gente fala, mas o Lucas para nós é um prêmio, né? Nos honra muito o Lucas permanecido no Parque das Nações, um pregador fantástico, né? Um cara que um líder nato, Imagina. é um líder nato, então assim é uma geração que vem forte, né? E tem que ter espaço, né? Raquel, eu acho que essa importância da igreja, né, de formar líderes, né? eu lembrei de algo também, pastor, que a gente participava muito das associações. O Samuel, que foi um adolescente da minha época, que era neto, inclusive, da irmã Júlia, que foi quem me levou para a igreja, o Samuel, ele foi presidente da ABABC, a Associação de Adolescentes. Então, era muito legal, assim, porque a nossa igreja, né, sempre é uma igreja pequena, uma igreja de bairro, e o Samuel, que era da nossa igreja, era o presidente da ABABC. Então, a gente ia nos cultos, tinham os cultos, a gente ia para várias igrejas ali na região, né? Depois, nos jovens também, a gente ia nos cultos da Juba ABC, a gente ia nos cultos da Renascer. Ah, não pode falar, desculpa. Corta. Você sabe que eu estava dando uma olhada aqui e tem a primeira disciplina que foi registrada na igreja. Você sabe que antigamente tinha disso, né? O pessoal ficava em disciplina e registrava em ata, né? Uhum. E a primeira disciplina foi por conta do pessoal estava no cinema. Você acredita nisso? Acredito. O pessoal estava no cinema, rapaz, tudo impecável. E aí foi a história conta que foi feita uma comissão de membros, mas a gente brinca, né, que foi o cinema, mas a história conta que esses irmãos estavam no cinema fumando. E aí foi registrada aí a disciplina até o final do nosso papo, que eu acho que pra gente comentar que não fez a data certinha, isso não foi esses dias, né? Foi faz tempo. Mas, Quem será que caguetou, hein? Mas o que a Raquel tá falando tem o seu valor, porque não é muito longe, né, que essa troca, né, o pessoal que ia no ACS da vida, né, o pessoal que ia nos movimentos, assim, que eram mais avivados, vamos chamar assim, tido como um rebelde, né, pô, você sair da Igreja Batista, vai ver o Resgate, vai ver o Oficina G3, isso aí não era muito bem visto, não. E naquela época era o comecinho da Renascer, né? Então a gente ia lá na linha de Vasconcelos, aquele monte de adolescentes, jovenzinhos, né? Indo para o Cambuci. Mas assim, nos encontros oficiais, né? Que a gente ia então para
para os encontros da Juba ABC foram bem legais. E tanto é que a igreja participou de um acampamento da Jubesp, e foi nesse acampamento da Jubesp que eu conheci meu esposo. Né, no acampamento do Sumaré, foi lá que eu conheci o Heitor, desse encontro de igrejas batistas. A igreja do parque era pequenininha, a igreja dele também era pequena. Aí montaram um grupo, né, uma equipe com as duas igrejas. Foi aí que a gente se conheceu e acabou estreitando a amizade. Estamos juntos até hoje. Namoro na igreja, tá vendo? Exato, olha que bênção. Tiveram outros casais, né, que era cada um de uma igreja, né? Isso. Eu acho muito... Pode falar. Diga, Lucas. Eu acho muito legal essa questão da igreja estar aberta, visitar o Juba e tal, outros ambientes, pela troca mesmo, né? Não só de relacionamentos amorosos, claro, também, mas principalmente para o pessoal entender outros contextos, né? Às vezes a gente vai se fechando na nossa bolha e acaba ficando com uma visão mais ali para dentro, né? Mas aí quando a gente entende o contexto do que Deus está fazendo em toda a nossa cidade, por exemplo, no ABC Paulista, aí como você falou na Juba SP, né? No acampamento que teve. Então isso é muito legal, eu acho muito, muito saudável, principalmente para o contexto dos jovens, né? Que às vezes eu acho que os jovens eles estão ali na igreja e eles pensam que a gente tem... falo quando eu era mais novo, a gente tem a se trancar num sentido assim... só aqui está acontecendo isso. Só que Deus está falando com outras pessoas em outros lugares e quando a gente se encontra é muito legal saber disso. Do cara que tá no Capoava agora, eu conheci ele no acampamento da Juba que eu fui. Isso antes dele fazer teologia, a gente bem adolescente, né? Nesses encontros aí de Juba, né? Aí eu conheci ele depois de muito tempo que eu revi, aí agora ele pastor, né? Mas legal, interessante assim essa mistura. O que eu ia perguntar é sobre relacionamento mesmo, né? A Raquel a gente já sabe, né? Encontrou o marido aí no acampamento batista. O Digão falou, né, que a Priscila não era cristã, acabou vindo para a casa batista do pastor Clóvis, mas você e a Nath cresceram aqui, né? E como é que foi essa adolescência, essa infância aí? Muito tempo de namoro, como é que foi isso aí? Nossa, a gente tem uma história interessante, pastor. Dava um livrinho bom também. Deixa eu ver se ela consegue vir, que acho que ela tá com coisa no fogo lá, deixa eu ver. E o detalhe, pastor, que o Digão, assim, foi um amigo da igreja do parque que falou pro Digão, vou apresentar minha prima para você. Então teve... Isso, era um colega nosso que era da nossa igreja, primo da Priscila, chama Daniel. Hoje acho que ele tá em outro estado, né? Mas ele era do nosso grupinho ali. E aí, por intermédio dele, o Digão conheceu a Pri, né? Legal. Mas então, pastor, eu e a Nath, ela também praticamente cresceu na igreja, né? Acho que a mãe dela começou a ir para a igreja, com ela bem pequena, assim. E ela foi se enturmando ali no grupo da igreja, só que a gente tem uma diferença grande de idade, né? 10 para 11 anos de diferença. Olha quem chegou. Cunhadinha! Chegou a patroa! Cunhadinha! Boa noite, cunhadinha linda. Vim para sentar. Mas aí, pastor, eu sempre fui ali envolvido com aquela galera da igreja, sempre música, né? E aí... Só que a gente é de gerações diferentes. Então, assim, a turminha que eu andava, a galera dos 20 e poucos, assim, era a galera totalmente diferente da turma dela, né? E aí, eu consegui namorar uma moça que era da igreja também, na época de adolescente e tal, que inclusive era filha de uma mulher que a Raquel comentou também, que também foi professora lá do Montpetit, a Elaine. Ela também morou na igreja, né? Essa mulher e tal. Enfim, aí namorei um tempo lá essa moça, adolescente e tal. Só que tinha uma menina pequenininha lá na igreja e ela meio que já ficava de olho, assim, aquele baterista ali, não sei não. Esses bateristas, mano, é embaçado, né? É perigoso demais, mas eu e tal. E aí, só que assim, ela era muito nova. E aí, tipo assim, eu namorei, terminei e eu tava totalmente desencanado com questão de relacionamento. Inclusive, na época, eu tava muito indo às viagens missionárias. No Ivo, não sei se você conhece, pastor. Acho que
da PIB, depois pelo Capoava também. Então ele agitava uma galera. Eu já fui palhaço, eu já toquei também, obviamente, né? Já... Por isso que eu tenho essa coisa com criança, assim, de brincar, né? Já é dessa época também. Então eu participava do grupo de teatro, né? Com infantil, assim, tal. Aí eu estava envolvido com missões, assim, com evangelismo, tipo, de rua, tal, de palhaço e tal. E então eu não estava muito envolvido ali na época na igreja. Mas aí um dia uma amiga que era do meu grupinho do jovem veio comentou comigo, falou, ó, tem uma menina aí na igreja aí que Não sei não. eu não sei não, hein? Eu falei, não, fica tranquilo que agora eu tô tô só a serviço aqui, não vou me enrolar mais não. Aí, resumindo, aí a menina me falou que era ela, né? Que era a filha Aí do mudou. Valmir. Não, a menina falou, ó, é a filha do Valmir e da Denísia, que era o casal da nossa igreja. Eu jogava bola com o pai dela, nunca ia imaginar. E elas são 3 meninas. E eu imaginei, falei, deve ser a mais velha, né, por causa da idade. A gente morava na igreja nessa época. Isso, nessa época eu morava na igreja. Aí, enfim, aí a minha colega falou, ó, não é a mais velha, é a do meio, é a Natália. Aí eu, é fria, hein? Muito nova, né? E nisso você tinha quantos anos? Eu tinha de 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. Eu tinha ali os 22 e tal. E aí, assim, quando eu soube dessa informação, eu peguei e comecei a ficar mais atento nela, né? Falei, meu, como assim essa menina gosta de mim aí? Tipo, o tamanho da menina, né? Não tem nada a ver. E aí, nessa atenção que eu fui tendo mais com ela, eu fui reparando algumas coisas que eu achava, e aí que eu identifiquei nela, diferente das meninas da idade dela, assim, né? Muito nova. E aí acabou me chamando a atenção também. E aí a gente foi criando uma amizade. Pelo fato dela morar na igreja, eu ia ensaiar, ia nos cultos, e aí ela sabia que eu tava chegando, ela corria para abrir o portão. Ah, por isso que você ia treinar todo dia, Ai. bateria. Agora entendi. Tá vendo, Agora tudo Raquel? fez sentido. Agora entendi. Tudo fez sentido agora. É. Aí de repente num futebol você tomou um carrinho mais forte. Não, aí assim, a gente foi criando uma amizade. E ela sempre teve como posso dizer, uma característica assim, de mais maturidade. Então, apesar dela ser muito nova ali, uma criança, né, 13, 14 anos, ela já tinha uma postura diferente e ela andava mais com as meninas mais velhas também. E eu era o contrário. Eu tinha uma idade, tipo, mas eu parecia um moleque, tipo, adolescente da turma dela. Pequenininho, sempre franzinho. Não, ainda parece, mano, ainda parece. Quando o pessoal começa a falar, não, o Robinho tá aqui há mais de 30, não, o Robinho não tem 30 Como assim? anos. O Robinho Não, nem toda tem vez- 30 anos. Toda vez que É que eu impossível. levo alguém na igreja e aí a gente esbarra com o Robinho e vou apresentar, eu sempre pergunto, quantos anos você acha que esse moleque tem? Ai, todo mundo, uns 25. É isso aí. Imagina eu com 23 anos. Meu Deus. Eu tinha 16 anos. Então, a gente fisicamente, assim, a gente sempre foi muito variado, né? Então, eu acho que até isso também foi de alguma forma uma situação que Deus acabou trabalhando nos dois, né? Porque a gente sintonizou do nosso jeito, assim. Mas aí teve uma história que, assim, a gente começou a criar uma amizade, aí eu ia no culto de quarta-feira, aí ela morava lá, ela subia, ela ficava acompanhando o culto, aí ficava lá no som, meio que me ajudando, assim, e tal. A gente começou a sair para tocar em outras igrejas, aí ela ia acompanhando a banda, mas tipo, só para Pra estar ajudar, perto. claro, pra ajudar no som, né, Nath? Dar esse suporte, né? Boa vontade, né? É pra obra. Isso. E uma coisa assim com a família dela, que assim, o pai dela era meio tranquilo, vamos dizer assim. Agora a mãe dela era tipo, escreveu, não leu, o pau comeu. A mãe dela me chamou de canto, me trancou numa salinha ali. A sala onde é a IBB hoje, eu até lembro a sala, isso aí eu não sei, né? Onde é a salinha da IBB, que era uma sala, eram 2 salas, né? Sim. Aquela primeira salinha, ela me trancou ali dentro daquela sala, aquele pós-culto assim, e aí botou o preto no branco. Falou, o negócio é o seguinte, a minha filha é muito nova, você é muito velho, do jeito dela, assim, vocês têm a diferença muito grande,
E eu tô vendo que você fica rodando com ela aí, e a gente vai trocar, ela quer ir junto. Eu fico vontade disso. Eu não senti nada por ela. Você já cai fora porque eu não vou deixar isso aí, não. E você ficar de amizade. Eu, não. Tudo bem, sim, senhora, não, senhora. Senhora, não, mas eu gosto dela, é de verdade e tal, não sei o quê. Aí ela falou, ó, se vocês com uma relação aí for legal e eu ver que pode dar certo, eu, tipo assim, vou autorizar vocês namorar quando ela fizer, tipo, 17 e 18 anos. Isso ela tinha 13. Aí Caramba. a gente falou, não, Vamos esperar. Beleza. tá tranquilo. E aí, ficamos mantendo essa amizade assim, e nisso, toda a igreja tava sabendo. Tipo assim, ó, eles estão meio, tipo assim, era quase uma corte, né? Igreja, né? Eles estão prometidos já, não adianta, estão prometidos. Tinha quase um contrato. Tava quase assinado, né? E aí, só que aí a gente ficou nessa de amizade assim. E aí, falei, mano, Não, pode falar. não, aí a mãe dela e o pai dela falou, ó, ela vai fazer isso. Aí a mãe dela falou assim, ó, quando ela fizer 14 anos, eu autorizo vocês a namorar. Porque aí a gente já tinha intenção já de casar, a gente vai casar e tal. E aí, no dia que ela foi fazer 14 anos, um evento assim da igreja, porque, tipo, é isso, eu tenho vídeo, Deve depois eu ter. mando pra vocês o vídeo. Nossa, pode mandar, por Isso favor. é bom, isso é bom, isso é bom. Nossa, zoeira, e o pessoal fez um aniversário surpresa na casa da tia dela, que era 2 ruas ali abaixo da igreja. Então, assim, ela não sabia, e a galera montou todo um cenário assim na casa da tia dela nesse dia, e aí, enfim, aí resumindo, aí desceu a galera lá na casa da tia dela, tava a igreja em peso lá, e aí com os jovens, com a irmã Eliane, a galera toda, os familiares dela, primo, juntou todo mundo na igreja com família, e aí era o aniversário dela, e era tipo assim, o dia o evento oficial do namoro do Robinho. E no meio de todo mundo tava o Robinho de joelho com o anel, assim, né? Aí teve um cantando música, teve de tudo um pouco. E aí a gente começou a namorar ali, já com propósito e tal. Legal. E aí, Nath? Ô, Nath, tudo isso é verdade? É verdade. O Robinho conhece cada centímetro da sala da EBD. Resumindo, a gente namorou deu quase 10 anos, né? Eu era muito nova. Então, eu estava no ensino médio ainda, e logo ingressei na faculdade. Então, a gente foi casar no meu último ano da faculdade. A gente tinha 9 anos, né? Ia fazer quase 10. A gente casou em 2009 e estamos aí. Vai fazer 5 anos. Vamos casar. Exato. E a história dela também, assim, acaba sendo parecida, né? Ela também participava das peças ali da igreja, ela também participou de... Fiz cantata, já fui ovelhinha, já fui... Já foi Maria também, a gente já foi Maria e José, a né? gente já foi José e Maria. Olha isso. Isso, E aí já cantou no coral. A gente já cantou no coral também. Não, e hoje a gente viu uma família realmente que nasceu na Igreja Batista do Parque das Nações, né? Robinho e Nath realmente é fruto de um convívio aqui na igreja, né? E aquela coisa toda. E até hoje permanecem servindo, né? Trabalhando aqui, ralando, hein, Nath? Ministério Infantil, os jovens, depois o pastor que arrumou essa dor de cabeça também para ajudar. E a gente é muito grato, assim, de ver realmente vocês trabalhando, porque a gente começa a mexer com história, com antiguidade, e você vê muitas frustrações, pessoas deixam a igreja, pessoas largam por problemas, por qualquer coisa, assim, né, que o valha. E com certeza vocês, a gente dando risada aqui, vocês viram muita coisa acontecer, né? Ainda mais você morando na igreja. E você fazendo parte do ministério até hoje, trabalhando do jeito que você trabalha, ralando aqui com o Robinho, tocando, enfim, é demais. Pra gente, realmente, é inspirador. E era legal. É legal que ela morava na igreja e
bem nessa época que a gente começou o namoro, aí ela saiu ali da zeladoria, então eles mudaram, né? Foram pra meio que longe da igreja, assim, aí teve aquela coisa, agora que a gente tá namorando e tal. Mas Mas, meus pais, eu tenho duas irmãs, a gente congregou bastante tempo na igreja, minha irmã mais velha casou, ainda congregou um pouco, o marido dela também era da igreja, né? Do parque, eles mudaram para São Paulo, acabaram saindo, e meus pais também eram da igreja, né? Minha irmã mais nova, aí depois, por cada um foi, N motivos, as coisas foram se Sim, sim. né? Mas a eu fui a irmã, única que permaneci. eu Meio que da minha segurei época, ela, pastor. assim, meio que da minha época, só tem eu e a Carol. A Carol entrou um pouco depois, mas tinha eu, minhas duas irmãs, tinha a filha da Marcelene e do Kiko, que a gente era muito Sim. próxima. A Elaine também tinha uma filha que era sempre no nosso grupinho, assim, né? O Vitor, que é o filho do Ezequias, era sempre a nossa panelinha, assim. Aí depois o pessoal foi dispersando e ficou só eu e a Carol. A irmã mais velha dela, pastor, que é a Graziele, ela é casada com o Samuel, que foi um jovem também que foi muito ativo na nossa igreja também, que era da minha geração. Então, tipo assim, eu era de É o sobrinho do Carlos, da Isso, Sônia. sobrinho do Carlos da Sônia. Aí eu era de uma geração, eu, o Samuel, e ela e a irmã dela do outro time. Então, meio que assim, a gente era do mesmo time e casamos com as irmãs, né, que era da geração abaixo. E ele foi um cara muito relevante, assim, na história da igreja também, né? Até agora, lembrando, eu pensei que ele seria um cara legal, assim, para compartilhar as histórias também. Ele Bacana. foi líder de jovens, ele foi líder de EBD, deu aula no EBD, organizou acampamento, aquele piano que a igreja tem digital, ele comprou para ele, depois ele doou para a igreja. Olha isso. Ele começou a fazer aula na época, aí meio que desistiu e tal. Mas ele foi um cara sempre muito envolvido, assim, né? Aí depois que eles casaram agora, hoje eles estão na IBAB, que eles moram lá próximo, né? Mas também, assim, pessoas que também têm bastante história na igreja, assim. Eu vou falar pra você, hoje nós ouvimos muitas histórias boas, Lucas. Hoje, realmente... Eu não sabia, não fazia nem ideia. Depois pergunta para a mãe, Binho, é bem legal. E eu lembrei o nome da irmã, Binho, que era líder do departamento infantil, a Eunice. Ah, sim, Eunice, aquela loira, né? Isso, que fazia um trabalho incrível com as crianças ali no culto à noite. Aquele salão ficava lotado, a criançada, nossa, a criançada ia muito feliz ali, era muito bacana mesmo. A gente tem a missão agora de trazer Manenê para cantar na igreja. Isso vai ser demais. Isso vai ser lindo demais. Vamos ter que fazer isso, hein, Lucas? Com certeza. Uma coisa que ela cobra muito, assim, é eu cantar junto com o Digão. Porque tinha uma época nossa do começo da adolescência ali que a gente cantava muito, né? Eu e o Digão, assim. E aí meio que um foi para um instrumento, outro foi para outro, aí foi dividindo as bandas. Então ela falou, você tem que cantar com seu irmão, você tem que cantar com seu irmão. E com a Raquel também, né? Tipo assim. Isso aí aconteceu sábado, hein? Ali foi um momento raro, Lucão. É. Aí, inclusive, a minha irmã também, né? Quando a Raquel vem e as possibilidades que a gente consegue juntar, nossa, minha mãe fica muito feliz, né? E a Nath também. A Nath já foi vocalista lá do grupo, lá também, do Digão e tal. Então, a história da Nath na igreja, eu sei algumas coisas, eu sei algumas histórias, né? De grupo de louvor, de acampamentos e afins, né? Mas hoje, devido à rotina da Nath, eu tento não pegar muito, assim, né? Falar, Nath, aqui, velho, a gente sabe que é puxado, né? Não, eu converso com ela. Mas vamos promover esse encontro aí para cantar também, para cantar com, né? Já pensou numa banda aí, a banda da família? Ia ser bacana. Isso, legal. O Jesus Brothers. E a igreja, assim, né, pastor? Como eu comecei trabalhando na escola da igreja, a igreja foi responsável, assim, pela minha vocação profissional. Né? Então, continuo trabalhando assim na área da educação até hoje. Então, nossa, a igreja IBPN está assim no meu coração, porque
foi responsável por tudo, assim, na minha vida, né? Por me levar até Cristo, por me mostrar a profissão que eu me apaixonei, né? E essa minha vivência na igreja e o exemplo que a minha mãe deixou pra gente, sabe? De levar mesmo, né? As coisas de Deus com muita responsabilidade, com muita seriedade, né? E só complementando também, que a Kel comentou, eu lembrei. A importância do círculo da igreja, da comunhão, assim, né? Dos contatos, né? Hoje, a área profissional que eu trabalho também, que é logística, né? Eu não fazia ideia do que era e eu iniciei por uma indicação de um irmão na igreja também, que foi onde eu comecei na empresa, né? Que é o Jovino, pai do Fernando. Ele era o líder na operação de uma empresa, né? Que trabalhava lá na época dentro da GM São Caetano. E aí ele me indicou para uma vaga lá, né? E aí foi onde eu comecei, aí conheci a logística, estudei, né? Me formei, hoje eu estou na área aí. Mas também foi por intermédio de um contato dentro da igreja, né? Caramba, até hoje. Nossa, toda vez que eu vejo o Jovino, é inevitável. Obrigado. Já me vem na mente, assim, o dia que ele me pegou, e, pô, vai lá então, apresenta tal dia, tal hora, e, tipo, hoje eu tô nesse segmento aí, né? E ele saiu meses depois. Ele me indicou, e eu entrei, ele era o líder da operação, aí ele saiu, mudou e tal, e eu continuei. Legal. Falando do Montpetit, da escola ali, aonde tem aquele portão que é o acesso ali da parte de baixo, que dá para aquele corredor onde era né? Logo naquele portão do lado esquerdo, tem uma areazinha ali que é fechada. Sim. O portão, que não tem nada ali, é um pedaço meio inútil. Ali era um parquinho. Aquele pedaço era um de areia assim, tinha um gira-gira de ferro e um escorregador no cantinho. Na minha época do Montpetit ali, a gente tinha o dia da semana que a gente ia no parquinho, né? Então, dia tal, a turma tal vai pro parquinho. Aquilo ali pra mim era a maior felicidade. Hoje, se alguém me desse um convite, tipo, você vai tudo pago lá no Wet n Wild, no Hopi Hari. Era um parque de diversões, tipo, eu sei lá, com 6, 7 anos. E aí também eu tenho muito isso na memória, quando eu tô passando ali, eu falo, nossa, aqui era um lugar que eu pequeno achava que era muito legal. A importância da igreja realmente no crescimento, né? Da criação de memórias e isso demais, assim, realmente é bonito de ver. Esse parque, a gente ainda não achei nenhuma foto dele. A gente, quem sabe, né, com a irmã Zumira, a gente não acha aí algum registro importante aí desse momento, né? Eu já até falo aqui para todo mundo que for ver esse podcast aqui, e vocês também que estão escutando aqui, estão aqui com a gente, que vocês tiverem de foto antiga, só mandar, pelo amor de Deus, pode mandar tudo. A gente salva no Drive, a gente deixa. Queremos fazer uma retrospectiva bem bacana também aí no aniversário de 67 anos agora. Quando esse podcast for ao ar, já vai estar no ar esse retrospectiva. Mas pode mandar o que vocês tiverem aí, não deixem que essas fotos se percam, porque é muito importante para essa criação de memórias, né? Da gente saber da história da igreja. O nosso podcast, a nossa ideia aqui é falar da igreja além dos bancos, contar histórias mesmo, né? Porque a gente vê as igrejas impessoais, né? Igrejas escuras, não se sabe quem está do lado, e a beleza, como o Robinho disse, da comunhão, né? Você vê, mudou a trajetória da vida dele, mudou a vida profissional dele, mudou a vida, o relacionamento dele, né? Conhecer uma pessoa, casou, então assim, você vê o que a igreja de Cristo, sendo a igreja, ela pode fazer na vida de alguém, né? Pode transformar absolutamente tudo, né? Pode trocar o rumo da vida de alguém. São histórias lindas, né? E que a gente fica muito curioso, assim, e tem o maior prazer de contar. Quero agradecer vocês por realmente compartilhar isso com a gente, de verdade. A gente que agradece aí. A alegria foi nossa. Quero agradecer, então, Robinho, Nath,
pela história, pela parceria, por servirem aqui com a gente até hoje. Uma alegria de verdade mesmo. Acho que a gente nunca teve esse tempo assim de falar, né, com seriedade, mas me honra muito compartilhar o ministério com vocês, contar com vocês, sei aí do afinco, da dedicação mesmo aí no corre-corre do dia a dia. Eu sei que o trabalho às vezes impede bastante coisa, mas servir com vocês é uma alegria de verdade. Muito obrigado. É uma alegria mesmo servir aqui na igreja. A gente agradece. Até estava comentando no canal, assim, esse trabalho que vocês estão fazendo, assim, né? Uma coisa que nunca teve na igreja, assim, né? De relembrar e procurar a história, juntar as fotos, assim, coisa que a gente não sabia, né? E eu acho que é importante a gente compartilhar isso e outras pessoas que estão hoje chegando na igreja também conhecer, né? A história, assim, tal. Eu acho que é muito legal, né? Pra mim é um prazer enorme, meu Deus do céu. O dia que eu tive acesso ao álbum de 50 anos da igreja, que colocaram todas as fotos desde quando a igreja era uma congregação, e tendo acesso a essas informações agora de forma nessas conversas, e aí a gente poder procurar mais coisa, é um prazer. Eu cheguei há menos de um ano. E até sabendo dessas histórias, eu me sinto muito mais até íntimo, né, da igreja, eu sinto mais parte. Nossa, é maravilhoso mesmo. Eu compartilho lá, pego a foto antigona, compartilho lá no grupo de fotos históricas do ABC. Aí aparece mais gente. A igreja, esse aí da foto, tem uma foto muito antiga. Que uma senhora falou assim: olha, minha tia Helena, quando tinha 10 anos de idade, quem é essa mulher? Tipo assim. Vamos ter que ir atrás da tia Helena agora. Vamos ter que ir atrás da tia Helena, porque é uma coisa muito legal. E essa questão do que a gente trata aqui, além dos bancos, né? A igreja é muito além dos bancos cheios, vazios. São pessoas que estão naqueles bancos, que servem, são histórias que estão marcadas e a gente tem que relembrar mesmo como testemunho do que Deus faz nas nossas vidas. Pode ser a irmã Helena Alberga, eu lembro, nossa, ela contava história no flanelógrafo, a gente ficava assim, encantado, marcou a minha infância. Irmã Helena Alberga está ainda membro da igreja, né? Podemos talvez fazer um vídeo lá, gravar um pouco com ela. Já tive o prazer de ouvir histórias da irmã Helena, que está aqui desde quando é congregação mesmo, né? Nossa. É uma história assim, fantástica mesmo. Ela conta de quando ela vinha para a igreja, a pé, aquela coisa toda. Inclusive, a primeira ata da igreja que nós temos, né, os registros, foi a irmã Helena Alberga que reescreveu, porque o marido dela era primeiro secretário, e ela fala que a letra dele era muito feia, então ela acabava escrevendo para ele aí as atas da igreja. E a Tatiana Alberga, filha da irmã Helena, foi professora no Montpetit, deu aula para o Rodrigo e para o Robson. Tatiana Alberga. Nossa, provavelmente é ela mesma, então. Provavelmente. Já chama a Helena. Aí, já e tá com a gente. E tá com a gente. E a própria Raquel, que também tem história aqui. É isso aí. Raquel, obrigado pelo tempo. Fica aqui, né, o convite mesmo. Convite não, convocação, né? Para você voltar para casa, né? Vai ser um prazer servir com você. Como eu disse, você não saiu daqui, né? Você permanece membro emérita da Igreja Batista do Parque das Nações. Vamos fazer uma placa para a Raquel. Raquel é membro da igreja, né? O pessoal aí de Mogi que nos perdoe, mas a Raquel é. Obrigado, Raquel. Eu que agradeço, para a gente poder montar essas histórias, fazer essa família subir nesse para cantar de novo junto. Que é uma alegria. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado. Só para fechar aqui, pastor, uma história que eu lembrei. Falando do corredor ali, aquele portão embaixo onde tem o corredor, até o final da parede onde tem a salinha do estúdio lá que o pessoal tá montando, molecada adolescente, tinha um piso que era quadriculados, que era muito fileirinho, né? Então, aquela largura do corredor, acho que eram 5 fileirinhas. Aí a gente usava como raia de atletismo. Aí ajoelhava assim, lá no comecinho do portão, eu, meu irmão, mais uns 4 molecada, né? E a gente cronometrava no relógio e corria até que no final a gente ganhava uns 100 metros rasos. E arrepiava. Aí caía um em cima do outro. E era uma disputa ali. Era aquele corredor, era a raia
Olimpíadas do Parque das Nações. Olha só. Pastor, a gente participava das Olimpíadas Evangélicas. É verdade. Joguei eu- muito Olimpíadas Evangélicas. Eu era goleira, a igreja tinha um time de handball. Olha Eu ouvi aí, falar que a igreja tinha 4 times, chegou a ter 4 times de futsal até. Eu era goleira do handball. O pessoal brigava por minha causa. Fica com ela, não, fica você. Ontem eu fui jogar bola, aconteceu isso comigo também. Foi a mesma coisa. Ó, eu acho que esse podcast aqui merece parte 2, viu, Lucas? Com certeza. Toda Olimpíada tem um monte de história. Isso aí, gente. Obrigado. A gente, infelizmente, está em cima da hora aqui. A gente tem outro episódio para gravar agora com a irmã Zulmira, né? Episódio 4 do nosso podcast. Vocês estão convidados para participar também, para estar aqui com a gente. Vai ser uma alegria poder compartilhar mais histórias. Eu vou continuar ouvindo histórias aí. Para a gente é fantástico. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.